Esse texto, como outros que trazem esse tipo de referência, da parte do nosso Senhor, obviamente, com ele usando de símbolo, como a água, assim como o pão, assim como o fogo, isso se repete muito na Escritura e há uma resposta, tá, para isso. O interesse messiânico do nosso Senhor de usar de simbologia, até o uso comparativo, para introduzir pregação, ou seja, para transmitir as verdades do céu. Um exemplo disso, que tanto a água como o pão, em Israel, é um dos elementos mais importantes e tão importante que há registros históricos que por essa substância, por essa matéria, muitos se mataram para ter. E travaram batalhas, enormes batalhas, para poder exatamente ter acesso a isso, a essa condição material de alimentação. Tá? Então Jesus ele usa de símbolos ou comparativos para definir o que eu vou falar aqui, assim como o fogo. O que na verdade, assim como o fogo, tá? Assim como outros símbolos que ele também usou. E o que seria isso? O objetivo do nosso Senhor realmente é deixar claro àquela mulher e aos demais que ele pregava o que veio com ele. E isso tem que ser diferenciado, tá? O que pode ser extraído deste mundo e aquilo que Deus revela por ele, na condição de filho. E estas duas coisas se separam. Os recursos dos homens, ou até mesmo o recurso natural, daquilo que Deus proveu pelo filho. Porque a nível de valor, não é igual. Inclusive isso, de valor de necessidade e premissa. Porque Jesus coloca como prioridade máxima no reino dele, que a igreja busque nele isto, o que Deus proveu. E a nível de valores, como eu já falei isso aqui, é incomparável. Deve ser visto assim por nós. Não sei se, obviamente, todos vocês chegaram a essa fé de entender e compreender que aquilo que se revela em Cristo tem uma superioridade, um peso de valor essencial, mais essencial do que as coisas da vida, do que as coisas que estão na terra. Nesse texto não é diferente. Ele está deixando claro àquela mulher o que eu vou falar aqui. Porque a água e o pão, como mesmo a água que Jesus ele usa como provocação a esta mulher para introduzir nela o que está nele, tem um sentido mais de estado do que de substância. Estado por quê? Porque quando Jesus ele fala da água, alguns de vocês têm até o pensamento de que a água ela seja uma representação do Espírito Santo, aquela coisa que alguns teólogos, na verdade, insistem em falar. E não. Dentro do contexto, a água como pão e outros elementos que Jesus usou como uso comparativo, ou uso simbólico para ele, o sentido é mais de estado, posição, do que substância. Até mesmo na questão simbólica. E o que seria estado para nós aqui e para esta mulher? Qualidade, característica e condição com Deus. Por isso, posição. Diríamos que tudo aquilo que o homem quer ser para Deus ou receber dele é uma condição, é uma posição. E uma posição de privilégio. Por isso, estado. Tá? E o que Jesus, na verdade, está trabalhando com essa mulher é exatamente isso. Que aquilo que ela procurava da parte de Deus estava nele. Que esta posição de realização e satisfação com Deus, ou com a sua salvação, é uma posição de privilégio concedido. De privilégio conferido. Que o que ela realmente, na verdade, desejava do profundo do seu coração, da sua alma, com Deus, era possível, mas ela precisava exatamente entender isso. A fonte desse recurso. Então aqui o Senhor deixa claro, na sua pregação, que aquilo que esta mulher, ou qualquer um de nós, deseja, almeja a nível de satisfação e realização na fé, esse recurso tem uma fonte
há uma raiz. E Jesus define que quando essa fonte, essa raiz, é Ele, a satisfação e a realização com Deus não se esgota. A realização e a satisfação com Deus, quando Ele é a fonte e a raiz disso, ela não acaba, ela não se termina. Porque está sustentada e proporcionada diretamente por Deus. Exemplo, já a realização e a satisfação no homem não é a mesma coisa. Ela é um tempo, ela é um pequeno espaço, ela não permanece, ela esgota, porque é materialista, porque é carnal, porque é humana, e necessita de muita coisa aqui nesse mundo para se manter. Mas quando falamos de realização e satisfação, do que diz respeito a messianismo, aonde a raiz e a fonte disso passa a ser diretamente aquele a quem Deus elegeu e indicou a ser seu representante redentivo, específico. Tudo que Deus proporciona, tudo aquilo que Deus compromete ser no homem, não é um período, não é um tempo, é pleno. Porque essas experiências, porque esse estado ou status de realização e satisfação com Deus está mantido por Ele pelas suas orientações. Então, na medida em que o homem se entrega a esta fé, a esta sujeição, a estas orientações que surgem diretamente daquele que é o Messias, Deus garante que todas essas virtudes, ou realizações, ou conquistas, ou condição espiritual e moral, não termine. Que quer dizer que quando ficar claro para mim e você, que aquilo que cursamos na fé agora, leva a isso um esforço, uma determinação própria, que diríamos está sustentado em mim e em você, Jesus está deixando claro aqui. Pode, nesse momento, estar te dando exatamente isso, um certo nível. Mas por ser teu, por estar organizado por você e sustentado por você ou por qualquer outra pessoa como você, lá na frente vai se esgotar e uma hora isso vai descer de nível. E você vai acabar descobrindo isso. Que o plano não era ele, era você. E há uma preocupação de que todos identifiquem isso aqui. Porque, obviamente, existem pessoas que acreditem veemente de que Deus está nisso, da qual elas estão se entregando agora, mas lá na frente vão descobrir que não. E por quê? Porque todo plano e todo propósito que Deus realmente se põe à frente como administrador disso, deve estar organizado e orientado por Ele. Por isso, toda virtude, ou toda condição, ou toda qualidade, ou toda característica no homem do que diz respeito a Deus, toda ela assume um positivo absoluto, pleno, porque é inesgotável. Até a samaritana pensou de que se tratava exatamente de substância e matéria. O Senhor disse, não, o que eu tenho para te dar não é matéria. O que eu tenho para te dar é uma posição com Deus. O que na verdade aquele pregador tornou esperma. Né? Não sei se vocês sabem disso. Porque tem um que chegou a esse nível. De querer dizer que a água que Jesus tinha para dar para ela era o esperma dele, porque ele estava, na verdade, tentando namorar a mulher. O que ele sustenta até o dia de hoje, tá? Aí foram perguntar, você disse isso mesmo? Ele disse, sim, eu digo isso mesmo e a forma como eu vejo. Então quer dizer, esse cara está atropelando tradução, expressão bíblica, ou seja, tudo aquilo que é necessário e preciso para se chegar a uma significação. Porque como eu disse a você aqui, o pão e a água aqui, para Cristo, nem poderia ser isso, um símbolo. Tá? Por mais que seja, Pedro até lá em 1 Pedro 2,21, fala do batismo, a água como um símbolo de consciência. Mas há uma preocupação do quê? De que ela substitua a consciência e a água passe a ser exatamente a coisa mais importante do ato da consagração do batismo. Que Pedro diz, a água como símbolo não despoja pecado, ela não purifica pecado, mas é a indagação da boa consciência para com Deus por meio de Jesus Cristo.
Então ela está presente como símbolo, mas ela não tem importância, ela não tem ação de realização, porque esse estado, para um homem atingir este nível, para um homem atingir com Deus, isso precisa ser proporcionado diretamente por Deus. Essa capacidade, essa capacitação de realização e satisfação precisa ser atingida, porque Deus se moveu, porque Ele fez algo, porque Ele agiu no homem. Amém, Jesus? Então, Senhor, dá-me desta água, porque eu quero dela para beber. Então, notem vocês que essa mulher, quando entendeu, ela se entregou em reverência. E passou exatamente a compreender, como identificar em Cristo, a oportunidade que ela não teve entre os religiosos, principalmente entre aqueles que eram mais judeus. De por meio de Jesus e do Cristo, entender e compreender aonde estaria essa janela do céu, aonde o homem passando por ela, Deus realiza os seus propósitos, atinge os seus propósitos sem a ajuda, sem o recurso dos homens.